A ideia foi unanimemente aceita, sendo o acusado conduzido à presença de Herodes Antipas por alguns centuriões, obedecendo-se rigorosamente às determinações de Pilatos nesse sentido. Todavia, no palácio do tetrarca da Galiléia, foi Jesus de Nazaré recebido com profundo sarcasmo. Apelidado pela gente simples como Rei dos Judeus e simbolizando a esperança de certas reivindicações políticas para numerosos de seus seguidores, entre os quais se incluía o famoso discípulo de Queriote, o mestre de Nazaré foi tratado pelo príncipe de Tiberíades como vulgar conspirador, humilhado e vencido. Antipas, porém, para fazer sentir ao procurador da Judéia a conta de ridículo em que tomava os seus escrúpulos, mandou que se tratasse o prisioneiro com o máximo de ironia. Vestiu-lhe uma túnica alva, igual à indumentária dos príncipes do tempo, colocando-lhe nos braços uma cana imunda à guisa de cetro, e coroou-lhe a fronte abatida com uma auréola de venenosos espinhos, devolvendo-o à sanção de Pilatos no turbilhão de gritarias da populaça exacerbada. Muitos soldados romanos cercavam o acusado, protegendo-o das investidas da massa furiosa e inconsciente. Jesus, trajando por irrisão a túnica da realeza, coroado de espinhos e empunhando uma cana como símbolo do seu reinado no mundo, deixava transparecer nos olhos profundos indefinível melancolia. Cientificado de que o prisioneiro era devolvido por Antipas ao seu julgamento, o governador dirigiu-se novamente aos seus conterrâneos, exclamando: Meus amigos, não obstante nossos esforços, Herodes apela também para nós outros, a fim de se confirmar a peça condenatória do profeta Nazareno, recambiando-o com a sua situação penosamente agravada perante o povo. Porquanto, como suprema autoridade em Tiberíades, tratou o prisioneiro com revoltante sarcasmo, dando-nos a entender o desprezo com que supõe deva ele ser encarado pela nossa justiça e administração. Tão amarga situação contrista-me bastante, porque o coração me diz que esse homem é um justo. Mas que fazermos em semelhante conjuntura? Da câmara isolada, onde se reunia o apressado e reduzido conselho de patrícios, podiam observar-se os ecos rumorosos da turba amotinada em espantosa gritaria. Um ajudante de ordens do governador, de nome Políbios, homem sensato e honesto, penetrou no recinto, pálido e quase trêmulo, dirigindo-se a Pilatos. Senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa se não confirmardes a sentença condenatória de Jesus Nazareno dentro do menor prazo possível. Mas isso é um absurdo, retrucou Pilatos emocionado. E afinal, o que diz o profeta em tais circunstâncias? Sofre tudo sem uma palavra de recriminação e sem um apelo oficial aos tribunais de justiça? Senhor, replicou Políbios, igualmente impressionado. O prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro e nada reclama, nem mesmo o supremo abandono em que o deixaram quase todos os diletos discípulos de sua doutrina. Comovido com seus padecimentos, fui falar-lhe pessoalmente, e inquirindo-o sobre os seus martírios, afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de 1 minuto, mas que isso não estava nos desígnios divinos, e sim a sua humilhação infamante, para que se cumprissem as determinações das Escrituras. Fiz-lhe ver, então, que poderia recorrer à vossa magnanimidade a fim de se ordenar um processo dentro de nossos dispositivos judiciários, de maneira a comprovar sua inocência, e todavia recusou semelhante recurso, alegando que prescinde de toda a proteção política dos homens para confiar tão somente numa justiça que diz ser a de seu Pai que está nos céus. Homem extraordinário!
revidou Pilatos, enquanto os presentes o acompanhavam estupefatos. Políbios, continuou ele, que poderíamos fazer para evitar-lhe a morte nefanda nas mãos criminosas da massa inconsciente? Senhor, em vista da necessidade de resolução rápida, sugiro a pena dos açoites na praça pública, por ver se assim conseguimos amainar as iras populares, evitando ao prisioneiro a morte ignominiosa nas mãos de celerados sem consciência. Mas os açoites? Diz Públio Lentulus, admirado antevendo as torturas do horrível suplício. Sim, meu amigo, redarguiu o governador, dirigindo-lhe a palavra com atenção respeitosa. A ideia de Políbios é bem lembrada. Para evitarmos ao acusado a morte ignominiosa, temos de lançar mão deste recurso. Vivendo na Judéia há quase 7 anos, conheço este povo e sei de suas temíveis atitudes quando as suas paixões se desencadeiam. O suplício foi então ordenado no pressuposto de evitar maiores males. Diante de todos, foi Jesus açoitado de maneira impiedosa aos berros estridentes da multidão amotinada. Nesse instante doloroso, Públio e alguns romanos se ausentaram por momentos da câmara privada onde se reuniam, a fim de observarem os movimentos instintivos da massa fanática e ignorante. Não parecia que os peregrinos de Jerusalém haviam acorrido à cidade para as comemorações alegres da Páscoa, mas tão somente para procederem à condenação do humilde Messias de Nazaré. De quando em quando fazia-se mister o concurso decidido de centuriões desassombrados que dispersavam certos grupos mais exaltados a golpes de chanfalho. O senador fez questão de aproximar-se do supliciado nas suas provações dolorosas e extremas. Aquele rosto enérgico e meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa nas margens do Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento a manar-lhe da fronte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora sobre os ombros seminus e, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa ignominiosa. O corpo vacilava, trêmulo, a cada vergastada mais forte, mas o olhar profundo saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa, revelando amargurada e indefinível melancolia. Por um momento, seus olhos encontraram os do senador, que baixou a fronte, tocado pela imorredoura impressão daquela sobre-humana majestade. Públio Lentulus voltou intimamente compungido ao interior do palácio, onde, daí a poucos minutos, retornava Políbios, cientificando o governador de que a pena do açoite não havia saciado, infelizmente, as iras da população enfurecida, que reclamava a crucificação do condenado. Penosamente surpreendido, exclamou o senador, dirigindo-se a Pilatos com intimidade. Não tendes, porventura, algum prisioneiro com processo consumado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? As massas possuem alma caprichosa e versátil, e é bem possível que a de hoje se satisfaça com a crucificação de algum criminoso em lugar desse homem, que pode ser um mago ou visionário, mas é um coração caridoso e justo. O governador da Judéia concentrou-se por momentos, recorrendo à memória, com o fim de encontrar a desejada solução. Lembrou-se então de Barrabás, personalidade temível, que se encontrava no cárcere aguardando a última pena, conhecido e odiado de todos pelo seu comprovado espírito de perversidade, respondendo afinal: Muito bem. Temos aqui um celerado no cárcere para alívio de todos, e que poderia, com efeito, substituir o profeta na morte infamante. E mandando fazer o possível silêncio de uma das eminências do edifício,
ordenou que o povo escolhesse entre o bandido e Jesus. Mas, com grande surpresa de todos os presentes, a multidão bradava com sinistro alarido, numa torrente de impropérios: Jesus! Jesus! Absolvemos Barrabás! Condenamos a Jesus! Crucificai-o! 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 Todos os romanos se aproximaram das janelas, observando a inconsciência da massa criminosa no ímpeto de seus instintos desencadeados. Que fazer diante de tal quadro? Perguntou Pilatos, emocionado, ao senador que o ouvia atentamente. Meu amigo, respondeu Públio com energia, se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta, e mandava dispersar a multidão inconsciente à pata de cavalo. Mas considero que as minhas atribuições transitórias junto ao vosso governo não me outorgam direito a tais desmandos. E, além disso, tendes aqui uma experiência de 7 anos consecutivos. De minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado ao julgamento de Antipas, que complicou a situação diante da população irresponsável, dentro das suas infelizes noções da tarefa de um governo, deixando-vos a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida, determinastes o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado. E agora acabais de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado. Tudo inutilmente. Como homem, estou contra este povo inconsciente e infeliz, e tudo faria para salvar o inocente. Mas, como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império, não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais, e presumindo desse modo que a responsabilidade desta morte nefanda deve caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada, e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem. Pilatos enterrou a fronte nas mãos, como a refletir maduramente naquelas ponderações. Mas, antes que pudesse externar sua opinião, eis que Políbios aparece aflito, exclamando em atitude discreta: Senhor governador, é preciso apressar vossa decisão. Espíritos maldizentes começam a duvidar da vossa fidelidade aos poderes de César, compelidos pela intriga dos sacerdotes do templo, colocando a vossa dignidade em terreno equívoco para todos. Além disso, a populaça tenta invadir a casa, tornando-se necessário assumirdes atitude decisiva, sem perda de 1 minuto. Pilatos ficou rubro de cólera diante de semelhantes injunções, exclamando irritado, como se estivesse sob o jugo do mais singular dos determinismos: Está bem, lavarei as mãos deste ignominioso delito. O povo de Jerusalém será satisfeito. E, procedendo a esse ato que o celebrizaria para sempre, dirigiu algumas palavras ao condenado, mandando em seguida recolhê-lo a uma cela, onde pudesse permanecer alguns minutos sem as grosseiras investidas da turba impetuosa, antes que a multidão o conduzisse ao Gólgota, que, na linguagem usual, deverá ser traduzido por lugar da caveira. Um sol abrasador tornara sufocante e insuportável a atmosfera. Saciada, afinal, a fúria da multidão nos seus desvairamentos infelizes, numerosos soldados seguiram o prisioneiro que demandava o monte da crucificação a passos vacilantes sob o madeiro da ignomínia que a justiça da época destinava aos bandidos e aos ladrões. Até o momento de sua saída sob a cruz, ninguém se interessara por ele, junto à autoridade do governador da Judéia. Depreendia daí o senador que, quantos seguiam o mestre de Nazaré nas margens do lago em Cafarnaum, o haviam abandonado inteiramente. De uma das janelas do palácio considerou,
penalizado o desprezo infligido àquele homem que, um dia, o dominara com a força magnética da sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Ao lado do mestre não se via mais a carinhosa assistência dos discípulos e seus numerosos seguidores. Apenas algumas mulheres, entre as quais se destacava o vulto impressionante e agoniado de sua mãe, o amparavam afetuosamente no doloroso e derradeiro transe. Aos poucos, a praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância ouvia-se ainda a vozearia da plebe, aliada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo que, aliás, não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, e, enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que, na cruz grosseira e humilde do Gólgota, ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres.